As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, mas um espírito rebelde abre suas portas. Vamos dar continuidade à série Autoridade. E hoje vamos falar sobre a rebelião de Coré, Datá e Abirão. Esses três personagens eram homens escolhidos por Moisés para ajudar a governar o povo. E, em certo momento, eles questionavam as decisões de Moisés, dizendo que Deus fala com Moisés, mas também fala conosco. Quem é Moisés para se achar o dono de toda a autoridade? Ele é uma autoridade, mas nós também somos. Isso é o princípio da rebeldia. E é sobre isso que nós vamos falar, sobre a rebeldia. Esses três personagens, Coré, Datã e Abirão, além de duvidarem da autoridade de Moisés, dizendo que Deus falava também através da vida deles, influenciou e levou consigo 250 líderes do povo de Israel. Todos começaram a questionar se Deus é Deus e está no meio do arraial, vai falar com Moisés, mas vai falar também conosco. Princípio de rebeldia. Moisés, percebendo isso e sabendo que a obra é de Deus, com o espírito de mansidão, fez uma proposta para esses que se levantavam em rebeldia e falou o seguinte: tomem censários, preparem, coloquem de frente a tenda, e amanhã o Senhor fará a escolha se está comigo ou se está com vocês. E o Senhor se mostrará para todo o arraial a quem ele deu autoridade sobre esse povo. Foram palavras duríssimas, mas ditas com mansidão. Você quer fazer prova de Deus? Eu sou uma autoridade. Estou sobre você. E você é também uma autoridade, mas está abaixo de mim. É um princípio que não pode ser quebrado. É uma hierarquia espiritual que deve ser respeitada. E quando isso acontece, Deus ele não se agrada. Por isso que a igreja se posiciona para que as portas do inferno não prevaleçam. Mas se houver um espírito de rebeldia, de contenda, a própria igreja abre essa porta. O povo vendo a atitude de Moisés e o desafio que tinha sido proposto, Deus iria guardar um, amar mais o outro, consumir um, perdoar o outro. O que Deus iria fazer nessa batalha? O povo ficou todo alvoroçado, todo mundo curioso, mas Moisés ele ficou irado com esse fato, porque esse mesmo povo, os hebreus que saíram da terra do Egito, por 10 vezes tentaram o Senhor e o Senhor os perdoou. Por 5 vezes, esse mesmo povo não creram no poder de Deus e Deus os perdoou. Mas nessa vez, o povo estava se rebelando contra a autoridade dada por Deus. Aí, quando há essa rebelião, Deus ele não suporta. E olha o que o Senhor fez. Mandou Coré, Datã e Abirão saírem de suas tendas, ficarem à frente delas. Todo o arraial estava observando o que estava acontecendo. E ali Moisés orou e pediu a Deus para que não houvesse uma morte natural. Nada que gerasse alguma dúvida ou alguém viesse e falasse: Deus matou, mas será mesmo que foi Deus? Ou eles já estavam doentes? O que aconteceu? Para que não gerasse nenhuma dúvida. Moisés pediu para Deus fazer algo extraordinário. E na visão de todo o povo, aqueles que se rebelaram contra a autoridade dada por Deus, tiveram um fim muito trágico. Eles desceram vivos ao Seol, ou seja, eles foram direto para o inferno, porque a terra se abriu e engoliu todos, eles e suas famílias, vivos, porque se rebelaram contra a autoridade de Deus. Percebe-se que Deus perdoou muitos pecados do povo hebreu, mas quando se rebelaram contra a autoridade, o fim foi trágico. Por isso, devemos estar atentos a obedecer às autoridades instituídas por Deus e não se rebelar contra elas. A autoridade que Deus institui, ela tem uma característica muito pertinente. Ela fala com mansidão, com temperança. Ela é bondosa, ela ouve e pratica os frutos do Espírito Santo. Esta é a verdadeira autoridade dada por Deus. Se essa autoridade não pratica os frutos do Espírito, aí sim nós podemos questionar a Deus sobre a autoridade que está sendo imposta na face da terra. O espírito de rebeldia é muito contagioso. É um princípio de Satanás. E como igreja nós devemos estar prontos a obedecer, observar e ser sensível ao que o Espírito Santo quer nos dizer. Nessa série nós iremos tratar de temas relacionados à autoridade. E no tema de hoje falamos sobre
a rebeldia. No primeiro tema falamos sobre a unção e no próximo tema falaremos sobre a obediência do Filho. Muito obrigado pela sua companhia e que Deus te abençoe.